Ok, então a gente vai dar início à sessão coordenada 11 do terceiro seminário do CCO, e o primeiro trabalho a ser apresentado vai ser apresentado pela Maria Eduarda Oliveira da Silva, e tem como título Construções de concernência, gradiência contextual e o processo cognitivo de Chunking. Então, Maria Eduarda, pode começar. Se você quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Eu vou desligar o meu microfone aqui. Vou ficar aparecendo só para você não ficar falando sozinha, né? Tá bom. Ser mais interessante. Tá bom. Eu acho que como somos poucos aqui, eu acho que não vai ter grandes problemas, né? Se deixar talvez ligado, né, a câmera, porque somos poucos, né? A gente pede até para desligar para não ter estabilidade na internet, mas somos poucos. Acho que se tiver problema, a gente pode ver isso durante a sessão, tá bom, gente? Sim, Perfeito, e eu acho que Vitor. o Meet acho que ele vai fixar na pessoa que está falando, se eu não me engano, né? Então, É verdade. acho que vai dar tudo certo. Então, tá aparecendo aí a apresentação? Está sim. Então, primeiro eu vou apresentar. Eu sou Maria Eduarda, sou mestranda pelo TPLIN, da UFSC. Sou bolsista pela FAPERJ. Estou orientando do professor Marcos Widerman. E eu vou apresentar um pouco sobre o tema da minha dissertação, né, que são construções de concernência, gradiência contextual e o processo cognitivo de Chunking. Bom, aqui é só, né, uma exposição sobre o que eu vou apresentar, que é o objeto de pesquisa, metodologia, uma análise simples de alguns dados e os próximos passos que eu pretendo dar, porque eu sou uma mestranda iniciante, comecei agora em fevereiro, então ainda estou desenvolvendo a pesquisa. O objeto de pesquisa são as microconstruções inseridas no esquema NUC-XA, como no que se refere a, no que diz respeito a, no que concerne a, no que corresponde a. Essas construções, né, são de concernência porque elas fazem uma relação, uma alusão, destacam algum ponto do texto, né? Então, aqui tem um exemplo simples. Eu não analiso especificamente esse exemplo, eu vou explicar mais na frente, mas é um exemplo do uso dessa construção, né, no que concerne a submissão de abstracts, mais informações disponíveis aqui. Então, essas construções fazem esse destaque, essa relação em relação a algum ponto específico. Bom, a metodologia é uma pesquisa, inicialmente, pelo menos sincrônica. Eu analiso o corpus NAU do corpus português, com base nos pressupostos da linguística funcional centrada no uso. É uma vertente recente que integra tanto os postulados da linguística funcional norte-americana, Gibbon, Robert, Tybee, e da linguística cognitiva de Lakoff, Goldberg. Então, e os objetivos são investigar os contextos motivadores dessas distanciações, analisar e aplicar os parâmetros de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, relacionar os achados descritivos com as propriedades de ordem cognitiva e discursivo pragmático. Mas no final eu vou explicando um pouco mais sobre isso. Em relação à análise dos dados, eu vou apresentar aqui um exemplo e vou partir dele para mostrar como tem sido a pesquisa. Aqui é um exemplo. Como eu analiso como se fosse uma locução, eu destaco também o contexto anterior para a gente observar de forma mais clara. Então, esse exemplo aqui. Segundo o presidente da Embratur, esse movimento também impulsionará a geração de emprego e renda. No que se refere a 2017, o gestor advertiu que o maior entrave para o setor ainda é a falta de consenso sobre a força do turismo na esfera pública. Bom, é claro que, como é uma pesquisa baseada na LFCU, não eu parto de outros princípios, mas, considerando a gramática tradicional, essa locução, né, eles chamam de locução, mas até existe a discussão se é esse realmente o nome que se dá, mas essa constituição, né, no que se refere a, seria, primeiro, uma locução prepositiva, porque ela termina em preposição, né, mas em relação à função, ela não liga dois termos só numa frase, né? Então, surge aí a possibilidade dela ser uma locução adverbial, já que nesse caso aqui também ela apresenta uma questão de tempo, né? Ela exprime uma circunstância de tempo. O que
se refere a 2017. E aí eu aponto aqui alguns textos, né, que eu usei para fazer essa comparação de caráter preposicional e adverbial. Primeiro é da Maria Carmelita Dias, Locução para Quê? Na verdade, esse texto está mais preocupado em discutir a nomenclatura, se seriam locuções ou adjuntos, mas ela apresenta a problemática da classificação das gramáticas tradicionais, porque ela afirma, né, que existe uma mescla de informações, tanto semânticas quanto sintáticas. Isso é um problema, seria um problema para análise. E ela apresenta várias divisões, né, de várias gramáticas, Cunha-Sintra, Lenly. Então, ela faz uma abordagem de várias gramáticas e como elas se contradizem em alguns pontos, né? Até anotei aqui, ela fala que Cunha-Sintra apontam a locução prepositiva e a conjuntiva, ambas como conectivos. A única coisa que diferenciaria seria o último elemento. Então, se o último elemento é uma preposição, então seria uma locução prepositiva. Se o último elemento for uma conjunção, seria conjuntivo. Então, nesse caso, né, no que se refere a, no que concerne a, seriam locuções prepositivas. Mas como eu já apontei aqui, ele não, são construções que não ligam somente termos, né? Então, eu parti também para outro texto, também da Maria Carmelita, que o tema é revendo as locuções prepositivas. E aí ela faz também uma análise com base nas gramáticas tradicionais, e ela fala que todas pecam pela falta de critérios definitivos, sejam em termos do aspecto formal, semântico ou do emprego. E o terceiro, da Lúcia Lobato, que ela fala sobre a relação entre advérbios, preposições e sintagmas adverbiais e preposicionais. Mas, além disso, eu vou partir agora para outro exemplo, né, aqui, mas além dessas duas classificações possíveis, né, eu e o Marcos encontramos não, nós acreditamos que exista um outro sentido para esse uso. Então, aqui tem um outro exemplo. Os líderes chegaram a expressar o desejo de gerar as condições que permitem dinamizar o investimento e demonstraram um interesse recíproco em estabelecer um acordo para evitar dupla tributação, que proporciona estabilidade legal e pode impulsionar o investimento de ambos os países. No que diz respeito à segurança, Duque e Macri reafirmaram o compromisso com a luta contra o terrorismo, em particular a necessidade de focar as suas manifestações na região. Então, a partir disso, a gente pode apontar também que essas locuções, chamar por enquanto de locuções, têm um caráter conjuncional, né? Porque elas conectam não só termos, mas porções textuais, que é uma característica das conjunções. E aí, para afirmar isso, a gente partiu de dois textos, né? Um da Lucero e um da Marta Analisa Ramos e do Camilo Rosa Silva. Ambos os textos não, né? Mas eles defendem a ideia de que itens de origem preposicional estão se gramaticalizando como conjunções. E, né, o segundo texto afirma que, apesar das gramáticas se referirem às preposições como transpositores, deixam de lado a sua função de conector textual. Então, por isso, né, tem lá a gradiência, porque a gente percebe que não existe uma classificação fixa, né, que esses elementos podem transitar entre essas classificações. Porque, em alguns casos, eles realmente aparecem mais como advérbio, né, como naquele primeiro exemplo, exprimindo uma condição de tempo, mas, em outras partes, ele tem um caráter puramente conjuncional e, em alguns casos, mesclam, né, essas duas funções. Vou colocar aqui. E aqui tem um outro exemplo, né? Eu vou ler só uma parte, para não ficar muito grande. Aqui no ponto. Os beneficiários são assistidos pela equipe de especialistas no ambulatório e no Hospital Governador Israel Pinheiro. No que se refere ao acesso dos beneficiários do atendimento, a médica Juliana Santiago explica que pacientes diagnosticados ou com suspeita do diagnóstico de esclerose múltipla, neuromielite óptica, neurite, enfim, são termos que não fazem parte da análise,
Mas o que quer dizer, né, é que apesar dele exprimir uma condição ali, né, que fala do acesso aos beneficiários de atendimento, além dele estar exprimindo uma relação circunstancial, né, ele está interligando duas porções textuais. Aí aqui eu falo um pouco sobre os resultados, né, a gente, por enquanto, classificou os usos encontrados em mais adverbial, seriam aqueles que têm um caráter realmente de exprimir uma circunstância, um padrão mais ou menos adverbial e conjuntivo, que mescla essas duas funções, e o mais conjuntivo, que nem sempre aponta uma circunstância, mas que está conectando duas porções textuais. Aí, né, eu estou apresentando um pouco sobre os dois conceitos que eu coloco no título. Gradiência, é isso, é um fenômeno que aponta essa não fronteira, quer dizer, que entende essas fronteiras de forma vaga e imprecisa. Então, não teria como classificar apenas, termina em interposição, então é preposicional, termina em conjunção, então é conjuncional. E o conceito de chunk, já que essas microconstruções, né, quando a gente pesquisa, elas sempre aparecem agrupadas. Então, elas são uma sequência fortemente utilizada pelos falantes, né? Tem bastante dados no corpus que eu utilizo, corpus de português. E em relação a esses, né, a análise a partir de provas de Truesdale, em relação à esquematicidade, eu coloco como menos esquemática, porque apesar do X, né, que eu coloco lá no X eu conheço, né, a gente até pesquisou outros verbos, mas basicamente são aqueles, concernir, referir, né, dizer respeito. Então, ele está com esse slot preenchido, né, nesse sentido de concernência. Produtiva, porque tem bastante dados, principalmente no campo econômico, político, médico também. Em relação à composicionalidade, eu coloquei mais ou menos composicional, porque apesar do verbo já dizer um pouco sobre o que essas construções falam, tem o quê, então ele está se referindo a algum tema que a gente só vai descobrir quando ler o texto, né? E também, não, apesar dele ter um caráter conjuntivo, ele não apresenta nenhuma conjunção, então não fica claro de primeira que ele teria esse caráter conjuntivo. Então, por isso que eu coloquei como mais ou menos composicional. Em relação às outras propriedades, eu coloco lá que os gêneros mais frequentes são notícias de cunho político, econômico ou esportivo. Basicamente, dos dados que eu analisei até agora, 85% é para esse cunho político, econômico e esportivo. A posição na oração que aparece sempre no início de oração e de parágrafo. Estava até comentando com o Marcos antes dessa apresentação, né, quando eu estava montando, e é muito a regrinha que a gente fala na aula de redação, né, a conjunção no início do parágrafo para dar essa coesão entre o texto todo. Então, na maioria, acho que 100% dos dados até agora, na verdade, ele está sempre no início da oração, e aí tem uma oração antes, no parágrafo, e aí ele está no meio ali, mas no início da oração, ou no início de parágrafo. E o tempo verbal é sempre presente. Então, não encontramos dados, por exemplo, no que se referiu a, no que disse respeito a. Até tem, mas são pouquíssimos. Então, a 95% mais ou menos seria no presente. Então, eu destaquei isso. E como próximos passos, na verdade, é mais confirmar essa hipótese, né, de que assume várias funções. Então, para isso, eu preciso levantar mais dados no corpus investigado e analisar e interpretar esses novos dados. E aqui, para finalizar, eu coloquei as referências, né, que eu estou utilizando e que eu utilizei para apontar, né, o que eu cheguei até agora. Tá ótimo, Maria Eduarda. Parabéns pelo trabalho. Eu não sei se a gente faz todas as apresentações e as perguntas depois, eu prefiro particularmente, cara, a gente não combinou isso antes, que tenha a apresentação e a gente já comente alguma coisa, né, na sequência. É melhor. Também acho bom. Né?
Eu sempre concordo com ela, na verdade. Eu falo assim, entendeu? Para dar uma disfarçada, entendeu? Boba. Então, Maria Eduarda, parabéns pelo trabalho. Você falou aí logo no início da sua apresentação que você está no seu primeiro ano de mestrado. Em um primeiro ano de mestrado, né, em pandemia, ele tem de ser, né, parabenizado pelo simples fato de vocês estarem tendo gás para dar continuidade, né, aos sonhos de vocês, aos estudos de vocês. Então, parabéns por isso e também, obviamente, pela qualidade, né, do trabalho que você está desenvolvendo com o Marcos. Eu tenho algumas perguntas, muito mais por conta do não conhecimento, né, do seu trabalho, é a primeira vez que a gente está tendo contato com ele, e aí eu queria que você elucidasse, né, para a gente poder aqui ter uma melhor noção daquilo que você está desenvolvendo. No seu resumo, né, e também na sua apresentação, você fala sobre o esquema, né, sobre o qual você está se debruçando, que é esse esquema no QX preposição, né? E aí você faz um recorte, embora você cite algumas microconstruções, né, desse esquema, você faz um recorte e se debruça especificamente sobre a microconstrução no que se refere a. Então, minha primeira pergunta o objetivo do seu trabalho, e aí eu não estou falando especificamente apenas daquilo que foi apresentado aqui, porque é claro que é um recorte, mas o objetivo do seu trabalho é estudar o esquema no QX preposição e, obviamente, né, se debruçar sobre os usos dessas microconstruções que você cita, ou o seu trabalho vai ser concernente, né, a microconstrução no que se refere a. Então, essa é a minha primeira pergunta. Então, na verdade, né, como você falou, um recorte, e aí essa microconstrução específica, né, no que se refere a, é a que tem mais dados. Então, geralmente, né, eu escolho dados que são relevantes aí. Né? Porque, por exemplo, no que concerne a, apesar dela ser mais composicional, digamos assim, ela já diz, né, o concerne de concernência, ela tem um pouco menos de dados. Então, quando eu vou apresentar, eu sempre dou preferência àqueles que têm um pouco mais de dados, mas eu analiso todas aquelas primeiras que eu coloquei lá, no que diz respeito a, no que se refere a, no que concerne a. Então, no geral, eu tenho observado tudo, mas eu tenho dado mais preferência no que se refere, porque é o que tem mais dados, né? Então, eu tenho partido dela para as outras, né, na verdade. Ok. E aí você, quando fala dessa gradiência categorial, né, entre advérbio e conjunção, você acaba citando algo que você também já tinha falado na sua apresentação, que diz respeito a um sentido, por exemplo, temporal, que essa microconstrução, no que se refere a, pode assumir em um contexto como aquele apresentado no seu primeiro exemplo, no que se refere a 2017 e a pessoa continua falando outra coisa. E aí você contrapõe com outros exemplos, como no que se refere à segurança, né? Então, você tem aí um recorte de um escopo, né, também já mencionado anteriormente, que era, se eu não me engano, alguma relação entre dois países. E quando você fala, né, sobre essa noção assim, de tempo, eu vou pegar especificamente esse primeiro exemplo, no que se refere a 2017, você tem a sua construção, né, você tem uma ocorrência da construção que você está analisando, que tem esse sentido de concernência, né, então o pareamento, né, forma e sentido já tinha sido ali por você apresentado, e aí quando você fala dessa noção de tempo, né, essa semântica de tempo, essa semântica de tempo está sendo atribuída não pelos elementos componentes da construção sobre a qual você está se debruçando, pelo que eu estou entendendo, né, e sim pelo elemento subsequente. E a minha pergunta esse elemento subsequente, ele está sendo levado em consideração quando você está falando sobre uma semântica assumida num determinado contexto por essa construção. Mas ele faria ou não parte da construção? Ou seja, a construção é no que... Estou pensando na construção mais esquemática, né? No que x preposição, ponto. Ou é no que x preposição y, em que esse y acaba tendo um peso para poder atribuir
né, uma semântica X, Y ou Z, aquilo que você está observando, né, o esquema que você está observando, e talvez aí ser um norteador dessa função, né, mais adverbial ou mais conjuntiva. Então, na verdade, essa parte eu ainda estou conversando com o Marcos, como eu falei, né, está muito no início, mas o que eu encontrei basicamente ou, por exemplo, no QX 2017, 2019, enfim, algum ano, ou mês também, porque como tem a questão econômica, às vezes não fica claro o ano, mas tem um mês. Também já encontrei, por exemplo, no que se refere ao Brasil, você está falando de uma questão política, e aí está comparando. Então, eu tenho dividido, né, essas partes em ano, local, né, e aí, geralmente, nesse caso, seria um padrão mais adverbial ou mais adverbial e conjuntivo. E aí tem os outros exemplos, né, a segurança, e aí eu tenho separado, segurança é um substantivo, então, quais estão ali juntos? Eu tenho separado, mas ainda não formulei uma resposta para isso, mas eu tenho separado os dados dessa forma, como que o complemento aparece. Se ele é um ano, se ele é um mês, se ele é um local, se ele é um substantivo, enfim. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez. Deixa para Obrigada. Karen aí alguns outros comentários. Bom, também queria começar dando os parabéns, não só pela qualidade do trabalho, das reflexões, mas também, como a Priscila colocou, pelo esse momento, né, que a gente está vivendo, que tão difícil, então a gente precisa valorizar também essas conquistas e essas etapas que a gente está cumprindo, apesar de tudo, né, de todo o resto. Eu estava com essa mesma dúvida, um pouco da Pri, em relação à questão da abrangência, né, do tamanho dessa construção que você está recortando, dada a importância grande que você está pensando nesse que a gente, né, que a Priscila colocou aí, né, como Y, já até fez a nova construção para vocês, já está tudo pronto, já está tudo certo. É bom por isso, né, que você já resolve a sua vida. Já até anotei aqui para comentar com o Marcos, já anotei aqui no X, a posição Y, você ver. E é bem interessante mesmo, porque até para você pensar nesse Y também é pensar nesse X até, né? Porque você coloca ele como X, mas me parece que é bem restritivo, né? Sim, essa quantidade de elementos. Eu não sei o quanto que ela é indefinida, né? Não sei quanto que ela é um X, né? Assim, até por isso que eu falei na questão de ser de esquematicidade, porque no início o Marcos pediu para eu ver quais verbos se encaixariam ali, né? E aí eu encontrei um número específico, então ele já não é tão X, né? Na verdade, ele tem, né? Ele é preenchido, ele tem preenchimento. Eu conheço o que pode estar ali, então, né? você conhece o que não pode, né? Tá ali também. Então é legal você olhar para essa restrição aí que você tem para caracterizar melhor as suas construções, além de, se isso é do seu interesse, você está indo para essa área da linguística textual, está refletindo sobre isso, pensar na natureza desse Y e talvez incorporar esse Y aí na notação da sua construção. E aí, de fato, você tem uma construção, né, nesse nível semi-esquemática. Na verdade, em todos os níveis, se você incorporar o X, no que se refere a X, Y, né, no que se refere, desculpa, se você incorporar o Y, vai ficar no que se refere a Y também, no seu nível mais baixo, enfim, né? E ela também vai ser semi-esquemática. E aí eu acho que isso é importante porque quando você falar de esquematicidade, composicionalidade, enfim, produtividade, é legal você nos dizer em que nível você está. Né? Porque às vezes eu fiquei na dúvida se você estava no que se refere a uma coisa totalmente preenchida, ou se você estava no XA, uma coisa um pouco mais acima, principalmente em relação à produtividade, porque você colocou bem, né? Assim, de alguma maneira, quando você apresentou, você foi para esses dois pontos, né? Dois aspectos da produtividade. Uma que tem a ver com token, a outra tem a ver com type, né? Só que você focou no token, ou seja, é muito produtiva porque aparece muito.
mas ela não é tão produtiva no sentido de que ela não é tão abrangente em relação a esse X, né? Então, acho que é você pensar nesses dois âmbitos, ou seja, do quanto que ele sanciona, né, de que esse esquema seu sanciona de novas subesquemas, enfim, né, meso, microconstruções, enfim, e o quanto que ele é, de fato, em termos de frequência token, produtivo na língua. Tudo isso vai entrar nesse rol da produtividade, que é uma coisa grande, né, enfim. O que eu fiquei pensando, olhando um pouco, saindo do Y, que agora já incorporei na sua vida, e indo para o outro lado, para o Nuke XA, isso me lembrou, na hora que você falou, na hora que eu li seu resumo não, mas agora que você falou, me lembrou umas coisas do tipo, não sei se você conhece esse termo, head ou angulador. Você conhece isso? A Maria Lúcia Leitão trabalha com os anguladores, no português ela traduz como anguladores, mas se eu não me engano é o Paul Kay, que tem o head, né? Em inglês é head. Ele funciona para coisas assim, sabe? Tipo, como médico, eu acho que você não pode beber. Mas como seu amigo, eu acho que você mete pé na jaca e vai embora. E me lembrou um pouco desse espaço em que aquilo que vem ser dito depois da sua construção é válido. Então, no que se refere ao ano de 2017, tudo que eu vou falar é válido, ou seja, é válido dentro daquele espaço que foi aberto por essa espécie de angulador. Eu nem sei se isso cabe nos anguladores, sabe? Que eu não sei nada de angulador, mas fiquei com isso na cabeça. Entendendo esse angulador como esse elemento da gramática que vai abrir esse espaço no qual aquilo que vai ser dito vai ser, né, interpretado, vai ser válido, né? Assim, é nessas condições de felicidade, digamos assim, nessas condições que isso é válido. Em outras condições, já não é comigo, não tenho garantia, né? Então, eu acho que essa literatura talvez possa te ajudar a entender, porque você começou falando assim, eu estou trabalhando com a linguística funcional sentada no uso, que junta linguística funcional com linguística cognitiva e tal. Então, eu estou te falando assim, olha, se você fosse pensar na literatura na linguística cognitiva, né, já que você está fazendo esse casamento, eu acho que essa poderia ser uma literatura que talvez te ajudasse a entender melhor os seus dados e, consequentemente, vai te ajudar a sair dessa dificuldade de ficar pensando em que categoria colocar. Primeiro, porque as categorias são fluidas, né? São gradientes. Segundo, porque são chunks, né? Então, chunks não vai respeitar o que você quer, que é baseado numa lógica composicional, né? Em que você está somando unidades para formar. Então, não vai conseguir, né? Identifica aí um elemento, logo, não vai dar para você fazer isso, né? Para as suas construções. E, além disso, eu acho que, nesse sentido, eu vou falar uma coisa horrível, tá? Mas não é conversação. Pouco importa se é no ano de 2017, se é em relação no que concerne à saúde pública no Brasil. Quer dizer, pouco importa, é horrível por quê? Porque lógico que importa, né? Porque agrega semântica à história. O Y não está aí à toa, né? Quando a Priscila fala incorpore, o Y não está aí à toa, ele está te dizendo isso. Mas em termos pragmáticos, assim, em termos do seu enquadramento, não vai te importar tanto, no sentido de você pensar nesse outro lado da construção. Então, foi uma coisa que eu lembrei, não sei se te ajuda ou não, mas estou te falando isso, porque a gente está aqui assim, tentando, assim, sabe, ajudar dentro dos nossos limites aqui do tempo e da primeira vez que a gente entra em contato com o trabalho, tá bom? Eu agradeço porque, assim, como eu falei, está muito no início, então sempre que eu vejo, que eu leio alguma coisa, surge algo, né? Surge um ponto, então eu acho tudo isso muito válido para refletir o que realmente eu vou apresentar especificamente, né, no final do mestrado, então até anotei aqui, já para mandar para o Marcos, para ver o que ele acha, né? O que dá para a gente. Eu acho que a Priscila, Isso, né, discuta com ele, né? Desculpa, Pri, pode falar. Não, falar isso, você anota, né? Discute com ele, vejam se não tem aí alguns caminhos legais para vocês seguirem, né?
A gente está aqui só para ficar dando palpite, né, Pri? A função boa essa. A nossa função é muito confortável, né? É muito bom. Gente, mas é maravilhoso pra gente, tá? Eu tô aqui, ó, anotando também. No bate-papo aqui, entendeu? Mas aí você conversa com o Marcos, acho que Claro. foi o que a gente falou, assim, um trabalho, né, de excelente qualidade, que está aí no comecinho, não, então é o momento mesmo, né, de incorporar novos caminhos, se vocês julgarem que esses caminhos são frutíferos, né, que estão aí de acordo com aquilo que vocês estão pensando. Ok, Bom? obrigada. Gente, eu vou mudar aqui de tela para abrir o título aqui do trabalho do Vitor. Então, vou passar a palavra para o Vitor Luiz Elias Pessoa, que vai apresentar o trabalho. Você mesmo. Orações introduzidas por perto de uma análise funcional. Vou desligar aqui meu microfone e comece a hora que você estiver preparadíssimo. Tá bom. Não, preparado, então a gente não vai comer brincadeira. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês só me confirmem que tá aparecendo para vocês? Está sim. Tá. É que agora eu não tô vendo vocês. Meu Deus, isso é muito ruim. Mas vamos lá, gente. Assim como a Maria Eduarda, né, eu também estou no primeiro ano do mestrado, né, com a pesquisa bem no início, nesse processo de namoro ainda da pesquisa, mas já gostando bastante. Inclusive, por favor, me deem dicas, porque é sempre muito bem-vindo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as orações que são introduzidas, né, por essa expressão perto de, a partir de uma análise funcional, né, centrada no uso. Bom, meu orientador é o Ivo, né, o nosso coordenador aí do CCO também. Bom, e o resumo, assim, do que eu vou falar, do que a gente vai conversar um pouco, né, embora esteja no início, sobre algumas coisas. Primeiro, a rede XD Connect, né, vou precisar falar dela porque o perto de, ela está inserida nessa construção, é uma microconstrução dentro desse esquema, né, da rede XD. Depois eu vou fazer um recorte, né? Aliás, toda a apresentação é um recorte apenas, né? Por conta do tempo, né? Do estatuto categorial do perto de. Então a gente vai ver mais ou menos como né? Qual é a categoria que a gente tem aí do perto de. Vou falar sobre a fluidez categorial, que a gente já falou um pouquinho, né? No trabalho da Maria Eduarda e da gradiência também. Não tem como a gente, né, não falar disso, né? Nessas microconstruções. Depois eu vou apresentar um pouco sobre os fundamentos teóricos e os procedimentos metodológicos que eu estou usando na minha pesquisa. Depois eu vou falar sobre os padrões constitucionais, né? Os padrões que a gente tem aí. A gente vai analisar alguns dados, ver como isso se dá de fato na prática, né? E fazer algumas considerações finais e mostrar a referência que eu estou usando até o momento. Bom, primeiro falar sobre a rede XD Connect, que é esse grande esquema, né, essa grande rede que a minha pesquisa está inserida, são várias pesquisas em andamento da rede XD Connect, né, e a hipótese central é que esse esquema XD abriga diversas microconstruções, inclusive o perto de, conectoras responsáveis pela combinação de orações hipotáticas, né, não finitas em língua portuguesa, né, então como antes de, depois de, ou perto de, em vez de, em prol de, né, etc. Então, toda essa rede aí, a gente tem essa hipótese de que existem várias microconstruções que combinam essas orações. E aí eu tenho uma palavra de inspiração aí, para a gente começar a falar sobre isso, que construções gramaticais emergem para suprir nossas necessidades discursivas e passam a suprir lacunas nos paradigmas gramaticais e no universo dos conceitos mais abstratos, né? Então, o que eu quero dizer é que as construções vão surgindo, vão nascendo na língua com a necessidade discursiva, com a necessidade de comunicação, né? E a gente sempre vai partir de algo que é mais concreto para algo que é mais abstrato, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, a gente vai partir de algo que é mais concreto, que a gente está mais de uma noção locativa, né? Uma noção mais espacial,
para a gente partir para uma noção mais temporal, ou seja, partindo do concreto para o mais abstrato. Então, essa é uma inspiração aí que tem para a gente chegar a algumas hipóteses que serão levantadas aí. Bom, e a gente parte para o estatuto categorial do perto D, né, o que, afinal de contas, a gente tem aí canonicamente no estudo linguístico do perto D. Então, a gente tem aí possibilidade da locução prepositiva, né, então a gente até no trabalho da Maria Eduarda, achei interessante, né, a gente pensar ali que termina com uma preposição, e então o Bechara, o Cunha Sintra, eles vão trazer isso como uma locução prepositiva para a gente. E a gente tem também opções, né, no estatuto de categoria, na formação de orações adverbiais temporais reduzidas, né? E no caso, pelo menos até agora na minha pesquisa, reduzidas de infinitivo. Então, são as possibilidades aí que nós temos, né, de categoria do perto de nos estudos canônicos aí da língua. Bom, então como ele é visto nas gramáticas? Então, como eu falei, como locução prepositiva, né? Então, o que eu tenho aqui no Cunha Sintra, né, de 2009, se a preposição vem depois de um advérbio ou de uma locução adverbial, o grupo inteiro transforma-se em uma locução prepositiva. E aí ele traz exemplo de dentro de, por trás de, perto de, né? Então, aqui o Cunha Sintra, né, uma gramática de referência que nós temos, ela traz aí como locução prepositiva. Bom, e aí também a outra possibilidade é integrando ali as orações adverbiais temporais reduzidas, né? Então tem ali o Bechara, ele traz que quando a gente tem um perto de, né, o perto de e também o prestes a, é quando a gente tem um tempo futuro próximo, né? Então trazendo essa noção temporal também. E o exemplo que tem aí, esse exemplo é do prestes a, mas se aplica também ao perto de, e só abandona o comandante o posto quando voa em socorro da Parnaíba ou do Belmonte, prestes a sossobar. Então, a gente tem aí o prestes a, ou perto de, né, como um elemento de orações adverbiais reduzidas, né, no caso aí de infinitivo. Bom, e aí, conceitos que é preciso falar, né, do perto de, e também brilhantemente a Maria Eduarda tocou, né, esteve um tocante nisso no trabalho dela, é a relação da fluidez categorial e da gradiência que nós temos. Então, assim, eu tenho ali o perto de, só para mostrar como que essa categoria ela é fluida, né, e tem essa questão dessa gradiência. Quando a gente analisar alguns dados, né, eu trouxe alguns dados para a gente ver isso na prática, a gente vai entender um pouco melhor. Então, tem o perto de como conector, né, mas aí a gente tem ele transitando em conjunção, em advérbio e em preposição, né? Então, preposição, quando a gente tem ali falando de uma locução prepositiva, por terminar com a preposição de, mas a gente tem a conjunção, que é quando a gente tem mais chunk, né? Quando a gente já está mais consolidado, a gente está no caminho disso, de chegar, de fato, a um conector, conjunção, de fato, mas também a gente tem o advérbio, porque ele retrata a questão temporal também, e aí quem vai tem esse papel é o advérbio, né? Então, a gente tem essa fluidez categorial aí também no perto de, que está ali no emaranhado do advérbio, conjunção e preposição. Mais uma palavra de inspiração, né? Nessa relação de se tornar mais chunk, né? De se tornar, de fato, algo mais unido, né? Que palavras frouxamente enfileiradas no discurso passam a ficar, com a repetição, mais estreitamente unidas em construções convencionalizadas, com significados que são diferentes da simples soma dos significados das palavras, né? Então, a Bybee, ela fala sobre isso, né, no livro dela, e de fato isso, né? O uso, à medida que a gente vai usando o termo, o que é palavras frouxas, né, que estão ali somente enfileiradas, né, num eixo, né, enfileirado, a gente tem ali, com a repetição, se tornando aquilo tão unido, tão junto, que a gente tem uma microconstrução que só vai funcionar junto, né? E o perto dele está nesse caminho. A gente está, até pelos dados, a gente vai ver que ele está no caminho de se tornar, de fato, um conectivo. A gente tem diversos usos, mas já temos ele convencionalizado como conectivo. Bom, e aí os fundamentos teóricos que eu uso na minha pesquisa.
é linguística funcional centrada no uso, né? LFCU, que também, como a Maria Eduarda, estou pegando os ganchos todos da Maria Eduarda, obrigado, Maria Eduarda. A gente fala, né, que é a junção, né, da linguística funcional, né, de cunho norte-americano, mas também com a linguística cognitiva. Então, como acontece a cognição para que a gente consiga formular e gramaticalizar alguns termos, né? Então, tem a questão do chunk, que é esse processo mesmo de chegar até um conectivo, por exemplo, que é o que a gente quer, né, tá observando na pesquisa, e tem a questão da analogização e neoanálise, que acontece também nesse termo. A gente tem a gente faz uma nova análise a partir de algo análogo a uma rede, né? A gente está dentro de uma rede aí. Bom, os procedimentos metodológicos que eu estou usando na minha pesquisa. Primeiro, uma análise sincrônica, então eu estou pegando uma análise sincrônica, não diacrônica, embora muito me interessa algumas análises diacrônicas, mas a pesquisa em si é com essa análise sincrônica, para saber como acontece, né, hoje. E método misto de investigação, então a gente vai, né, dar uma olhada ali, tem uma análise qualitativa, né, principalmente, mas a gente tem uma análise também quantitativa, são os dois métodos, né, a gente vai ver a frequência que está acontecendo, que isso é importante para a gente, mas também a qualidade de como isso está se dando no uso, né, com os falantes, né, e para coletar esses dados, estou usando também o corpus do português, interface Now, né, então tem um site aí também, e aí a partir de toda essa análise a gente vai ver os fatores que influenciam na forma e no significado. Então esse é o procedimento metodológico para chegar a uma hipótese que foi levantada, né, dessa expressão perto de. Bom, e os resultados parciais, né, como eu também falei, eu estou bem no início, né, primeiro ano aí do mestrado, nesse momento de fato pandêmico é muito complicado, porque eu acho que meio mundo, a gente precisa de contato físico, né, eu sou aquele o pentelho do orientador que está o tempo todo querendo falar, né, e aí em WhatsApp, em e-mail, isso me limita demais, então é complicado, mas a gente segue, a gente resiste, né, porque está todo mundo passando por esse momento. Mas, enfim, dos resultados que eu tenho hoje, né, da pesquisa que está inicial ainda, eu peguei ali, a gente tem no corpus, né, até 2019, né, numa análise sincrônica, eu tenho aí 146.554 ocorrências de perto de, né, no corpus do português. E aí eu fiz uma análise de 6.700 ocorrências, as primeiras 6.700 ocorrências, e aí dessas 6.700, eu detectei 111 dados de perto de em uso oracional, né? Porque a gente tem o perto de ali. Quando eu mostrar os dados, eu posso até falar melhor, mas o perto de com um sentido, por exemplo, locativo, mais concreto, né? Sentido de local. Então, sei lá, perto de casa, por exemplo. Então, aqui eu não estou no contexto oracional, né? E eu tenho muita ocorrência nesse contexto, mas a que mais está sendo útil para minha pesquisa é o uso oracional, né? Que eu estou estudando os conectivos oracionais, então, para mim, é o que mais interessa. Então, eu estou com, desses 6.700, 1,6% desses usos do perto de são oracionais, né? Estão introduzindo orações, tá? E os usos construcionais do perto de, eles podem ser distribuídos em diferentes padrões, com diferentes níveis de vinculação morfossintática. Então, quando a gente vai analisar os dados agora, a gente vai ver que tem diferença. Tem perto de que ele está num padrão mais voltado para advérbio, né? Mas eu tenho outros que já estão bem voltados para conjunção, como conector de fato, né? E como tem o caso, por exemplo, do perto de casa que eu falei, né, que ele já não tem mais, ele tem um outro caráter, né? Então a gente tem aí diferentes padrões, né? E o conector perto de forma-se por analogização e por neoanálise. Então o conector mesmo, quando a gente chega ali a uma conjunção, a gente, pelos resultados em análise, a gente já viu que isso acontece por analogização e neoanálise. E aí,
para a gente entender um pouco essa questão da neoanálise e analogização, a gente tem os eixos, né? O eixo paradigmático, que diz respeito à rede XD que a gente faz uma análise, né? Uma analogização dessa rede, né? Então, tem um padrão maior, que é a construção da rede XD, que a gente consegue fazer essas análises, essa analogização para o perto D, como a gente tem o antes D, em vista D. Então, a gente tem nesse eixo paradigmático. E no eixo sintagmático, do sintagma, a gente tem a neoanálise, quando a gente tem mais chunk, né? Quando a gente começa a juntar essas microconstruções nesse eixo sintagmático. Então, fiz essas setinhas aí para a gente entender como funciona, né, a partir desses resultados aí, esses processos no eixo sintagmático e paradigmático. Bom, e aí vamos aos dados, né, que eu já estou falando para caramba, como que acontece, então, de fato, para a gente ver exemplos disso, né, nos dados. Eu vou já lá na conclusão, coloquei o dado completo, porque nós somos linguística funcional centrado no uso, então a gente precisa ter o contexto inteiro para entender o uso ali. Mas a conclusão, vamos lá. A história é falsa, o clipe da Psy já está perto de alcançar 1 bilhão de visualizações, né? Então, a gente tem ali o perto de alcançar no contexto oracional, e aqui eu tenho muito uma visão de um advérbio mesmo, tanto que eu tenho até a flexibilidade de mudar. Então, assim, já está perto de alcançar o clipe, já está perto de alcançar bilhões de visualizações. Como eu posso falar, perto de alcançar bilhões de visualizações, o clipe já está, não ficaria, perdão, gente. Mas ele traz essa ideia aqui, por exemplo, o alcançar, primeiro que eu tenho um infinitivo ali, né? Então, como uma oração subordinada temporal reduzida de infinitivo. Deixa eu olhar o 2, qualquer coisa a gente volta lá depois para eu falar um pouco mais dele. O perto de completar 15 anos, comecei a namorar uma menina da minha sala. Então, esse perto de, esse é o que já está mais, já tem mais chunk aqui. Né? A gente já tem aqui ele junto, eu não consigo mais separar. Então, perto de completar 15 anos, e ele sim, né, tem um valor ali de conjunção, de fato, por isso ele até, eu posso dizer aí que é uma oração de fato adverbial, né, e ele tem essa movimentação, essa flexibilização que eu estava falando. Né, comecei a namorar uma menina da minha sala, perto de completar 15 anos, ou perto de completar 15 anos, comecei a namorar. Né, isso é próprio e comum de um advérbio, tá certo? Bom, dado 3, que é muito parecido, né, só para ver essa recorrência, então, perto de completar 66 anos, a lenda do disco voador que caiu no Novo México fez a cidade ganhar para sempre um sinônimo de conspirações paranormais. Né? Então, a gente tem aí também o perto de completar 66 anos, né, que eu posso ter essa flexibilização de colocar, né, por exemplo, depois, que é próprio do advérbio. Dado 4. Por 2 vezes, no segundo tempo, ele ficou muito perto de balançar a rede do goleiro Santos pela 3ª vez. E aí eu trouxe esse dado, que eu achei bem interessante. Inclusive, esse dado não encontrei direto no corpus, né? Eu encontrei em pesquisas normais, né? No Google eu vi, eu achei interessante, falei com o Ivo, eu tenho aqui um intensificador, né? Muito perto. E a gente sabe que o muito, né, um intensificador, ele é um advérbio, e se ele é advérbio, ele pode intensificar um adjetivo, um verbo ou um advérbio. Então, eu já tenho aqui um indício de que esse perto dele tem um valor adverbial, né, por conta desse muito, tem um muito aí. E aí eu encontrei também o pertíssimo de, né, com uma variação ali de grau, né, eu tenho o pertíssimo de, né, ele tá tão frouxo ainda, né, nessa questão da gradiência mesmo, que ele admite até a possibilidade, no perto dele, admite a possibilidade de variação de grau. Né? E o outro exemplo também, dado 6, perdão, passei demais, pertinho de finalizar. Então também a gente tem aqui outro dado de variação de grau, né, mostrando essa afrouxamento que a gente tem ainda, que não foi com menos chunk, digamos assim, nessa expressão perto de.
Tá? E aí as considerações finais que eu faço, né, em relação a essa análise aí da pesquisa, enfim, de toda a metodologia que eu estou usando, é que o Perto-D ele é um conector em estágio de convencionalização, né? Por isso a gente tem esses diferentes formas de uso, tendo em vista suas propriedades morfossintáticas ainda marcadas pela instabilidade. A gente ainda tem essa estabilidade. Isso acarreta diferentes níveis de chunk, né, que a gente estava falando. Essa é uma das considerações que, a partir da pesquisa, eu consigo fazer. E depois os processos de neoanálise e de analogização, atuantes na formação dos conectores em português, agem sobre a formação de Perto-D, claro, né, já que ele está inserido numa rede XD. A gente viu ali pelos eixos paradigmático e sintagmático que a gente vai ter influência de analogização e neoanálise também nesse Perto-D. Então a gente não vai ter como fugir muito desse contexto, né, de neoanálise e analogização. Tá? E acho que é isso, meu e-mail. Muito obrigado a todos. Melhor, a todas, só tem menino aqui. E aqui eu estou com as referências bibliográficas que eu usei, né? Karen, você começa e eu vou na sequência? Pode ser. Deixa eu só ver se eu anotei várias coisinhas assim. Porque quando você, né, começou a falar, você, na verdade, estava falando do projeto do Ivo, né, de uma coisa um pouco mais ampla, é isso? Isso. E aí, em algum momento, você está estudando o Perto-D. Isso. Que faz parte da rede esquemática, né? A rede XD, que é a pesquisa, inclusive, do Ivo, né? Uhum. Só me entender aqui nas anotações, tá? Uhum. Esse Perto-D, você colocou bem, né? Ele tem questões mais locativas, né? João está perto de Maria, né? Coisas desse tipo. E tem um outro Perto-D que tem uma identidade, né, fonológica com outro nome, é outra coisa, né, que é perto de completar, perto de, né. Aí minha dúvida, primeira pergunta, você está estudando esse segundo, você está estudando qualquer Perto-D, qual é o seu escopo, assim mesmo? Então, eu estou estudando o Perto-D oracional, né? Só que como a minha pesquisa, ela precisa, é qualitativa e também quantitativa, eu preciso também acompanhar a frequência que esse Perto-D vem como oracional. E dentro do oracional, eu tenho também outras possibilidades, né? De oracional mais conector, né? Mais um conector de fato, ou aquele que já não é tão conector, ele é mais frouxo. Então, a gente tem essa fluidez, né? Que a gente fala. Uhum. Mas o meu foco é oracional, sem dúvida, né? Conectivo mesmo, conector. Tá. Porque no oracional eu vi que tem dois... Eu nem sei como explica isso, na verdade. Eu consigo entender, mas tenho dificuldade de explicar. Tem dois pontos, né? Uma coisa que está prestes a acontecer, né? E outra, uma coisa que quase aconteceu, né? Assim, chegou pertinho de... Entende? Assim, uma coisa é assim, no tempo, a sessão está prestes a começar, né? Está perto de começar. Ela vai começar, ela vai acontecer. E eu estou marcando temporalmente o momento em que ela vai acontecer, né? Isso. A outra coisa é a bola... Como é que é? Não, sei lá. Ficou muito perto de... Quer dizer, não aconteceu. Você está negando o que vem depois. Uhum. Quer dizer, olha, a bola passou perto da trave, pertinho da trave, assim. Assim, ela não passou na trave, ela passou, ela quase pertinho do gol, né? Foi ali, o chute foi quase ali. Mas você está negando o que vem depois, você não está... Entendeu o que eu tô falando? Sim, não entendo. É porque eu acho que para você pensar nesse oracional, talvez você tenha que organizar essas diferenças. Aí eu acho que o Lenneker vai te ajudar, né? Talvez o Lakoff,
Mas eu acho que o seu mistério que está aí é menos o status categorial dele, porque você está falando de um troço complexo, está tentando ficar inserindo se ele é... O que ele é, né? Ele é isso tudo. Ele é uma rede complexa em que tudo isso é possível, né? Assim, e ele é esse entremeio mesmo, né? Ele está nesse caminho. Mas eu fico pensando que descrevê-lo pragmaticamente, né? Em termos semânticos pragmáticos, pode ser interessante no sentido de ajudar mesmo, né? A compreender, a distinguir, assim. Por quê? Porque quando eu estou negando o que vem, né? Tá perto de fazer o Goma não fez, né? É diferente do perto de completar 15 anos, né? Vai completar, né? Então, é aí que ele tá, entendeu? É porque Ele já tá nesse nível, entendeu? É porque esse perto de completar, eu acho que a grande questão é que esse perto dele já está unido, né? Ele já é uma categoria só. Eu acho que por isso que ele traz, e de fato, você pensar nessa negação ou de aproximação, vale muito a pena, né? E até porque a gente parte, né? Isso é normal, eu até falei no início, a gente parte de algo abstrato, perdão, algo concreto para o abstrato, né? Então a gente tem até cognitivamente, né, e a LFCU vai pensar na linguística cognitiva, é que a gente faz na cabeça essa questão, né? Embora seja temporal, a gente tem ali uma linhazinha de aproximação, né? Então, quando eu falo que ele está perto de completar tantos anos, embora seja temporal, ele é temporal de fato, a gente pensa numa linhazinha, olha, aqui é 66 anos que ele está fazendo. E aqui é o perto, ou seja, tem proximidade também. Sim, você tem uma metáfora tempo-espaço, aí não tem a dúvida. Pois é. No outro, e você aí, tem uma avaliação, né? Não tem um espaço. Verdade. Mas assim, a coisa quase aconteceu. O aluno ficou perto de tirar um 10, ele não tirou. É uma coisa que vem do outro, mas que tem uma relação direta com o outro, mas é outra coisa. Então, acho que essa sofisticação nesse âmbito, eu acho que vale muito a pena você investir. Se eu pudesse te dar um palpite, Inclusive está anotado. Adorei. Se eu pudesse te ajudar de alguma forma. Porque, às vezes, quando a gente tem uma construção, ou ela muito engessada, né, todos os perto de, ou, em termos formais, ou muito ampla em termos esquemáticos, muitas vezes a gente pode ficar cego a essas nuances, né? E essas nuances, inclusive, vou deixar a Sofia. Vamos dialogando aqui. Ótimo, essas nuances, inclusive, podem estar relacionadas ao que você encontrou e apresentou nos seus últimos dados, que é o pertíssimo de, muito perto de. Então, em que casos isso ocorre, né? Será que é quando você tem essa noção temporal, ou será que isso se aplica mais a algo que quase aconteceu, mas não aconteceu, né? E aquilo que está sendo apresentado pela oração introduzida pelo perto de vai negar uma expectativa criada pelo que foi mencionado anteriormente, né? Ou negar até mesmo aquilo que foi dito na oração anterior. Então, esse caminho acho que também seria bem... Seria interessante. Gostei mesmo, inclusive. Assim, eu tenho... durante a sua... Desculpa te interromper, mas só para poder concluir aqui meu pensamento. É que durante a sua apresentação, eu percebi que o tempo todo você estava focando no perto de uma tal forma que parecia que você estava, de alguma maneira, não desconsiderando, mas considerando de uma forma com um peso menor aquela oração que estava sendo introduzida pelo perto de. Né? Então, você ia focando no perto de, falava do sentido, né, mais geralzão que você estava conseguindo ali observar, mas não destrinchava, digamos assim, ou não fazia uma análise mais minuciosa da oração que por ele estava sendo introduzido, que aí sim você chega nessa diferenciação que a Karen aqui, né, tentou apontar. Então, assim, como eu falei, por exemplo, meu estudo ele está bem recente. Mas o que eu consegui fazer, assim, até pensando nisso, né, que a gente está falando aí das orações, eu até separei aqui, por exemplo, dos dados, os verbos, né, que eles estão juntos. E a gente, por exemplo, a frequência de, por exemplo, 100 dados, 29 eu tenho o verbo estar, né? Então, por quê? Né, eu estou me fazendo essas perguntas. Por quê? Né, que é perto de estar, né, a maior recorrência que nós temos.
né? E aí sim, para chegar, né, na influência dessa oração no período inteiro, né? E porque o perto dele tá com esses verbos. E aí, de fato, né, eu entrei nessa questão da aproximação e negação a partir dos verbos, né? Mas é muito recente, né? Então, assim, eu não quis, por exemplo, na apresentação aqui agora, falar disso, porque tá muito, muito ainda solto para mim, né? Por estar no início ainda da pesquisa, enfim. Mas, de fato, eu anotei aqui, que a gente já tinha pensado um pouco nisso, né? Eu com o Ivo aqui, quer dizer, mais o Ivo do que eu. Mas adorei você pensar, de fato, nisso. Até mesmo porque você fala, né? Eu estava aqui relendo minhas anotações. Até mesmo porque você fala, né, que um dos seus focos é observar os padrões construcionais de perto dele, né, com essa função conectiva, né? Então, realmente, essas minúcias elas vão vir à tona na sua análise. A gente sabe que você está no começo, mas é isso. É porque não, por favor, quero mesmo que ajuda demais. É importante, a gente não sabe exatamente tudo que você está fazendo pelo recorte que vocês têm de fazer para uma apresentação, mas é até bom, né? Porque a gente pensa que é um olhar de fora do trabalho de vocês, então esse olhar não viciado, né, no trabalho permite que a gente faça aqui algumas elucubrações que podem ou não ser utilizadas no trabalho de vocês, isso vocês têm que avaliar com o orientador de cada um, mas eu entendo que esteja no começo e por isso você ainda não tem olhado algumas coisas que a gente estava aqui apontando. Não, mas muito bom. Agradeço, inclusive. É isso. Podemos seguir? Podemos. E parabéns também, Vitor. Acabei aqui interrompendo a fala, atropelando aí a fala da Karen, não te parabenizei. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Pela força aí que você está tendo. Você mesmo já falou aí durante a sua apresentação do quanto é necessária, né, para você essa interação mais face a face, presencial, digamos assim. Mas é isso, a resistência que a gente está tendo que ter e que vocês estão demonstrando aí com maestria. Parabéns. Verdade. Obrigado, viu? Priscila e Karen e as meninas. Pois é, acho que a gente já estava tão no embalo do parabéns da Maria Eduarda, já foi entrando, não sei nem se eu te dei parabéns pelo trabalho, muito bom, na verdade, e eu não sei se eu registrei, mas vamos registrar, aproveitar que está sendo gravado, teremos esse registro da qualidade dos trabalhos aqui apresentados. E falando em qualidade dos trabalhos, vamos passar agora para a Roberta, deixa eu mudar aqui a tela aqui para pegar. Então, é Roberta Bafa Andrade, Natália Sattler Sigiliano, com o trabalho O Uso dos Operadores Argumentativos no Gênero Carta Aberta, proposta de ensino-aprendizagem para o exercício da cidadania. Então, Roberta, a palavra é sua, e mande um beijo muito carinhoso e enorme para a Natália. Ela mandou da Fria. Um abraço bem apertado, né? Ela da família toda. Ela me pediu que também falasse isso com vocês, que ela não pode estar presente. Gente, horário deixa só... de cuidar das crianças, né? Pois é. Deixa eu só interromper um segundo. Eu estou colocando agora no chat o link do formulário para lista de presença, tá bom? Então, depois, quando possível, aí assinem, por favor. Tá ótimo. Roberta, pode começar quando quiser. Está aparecendo aí para vocês? Está carregando aqui. Apareceu. Que agora eu não vejo mais nada. Eu sou Roberta, conforme a Karen já apresentou, sou professora de língua portuguesa do estado de Minas Gerais e, diferente dos colegas aí, eu já me graduei no mestrado através do Prof. Letras, né, que é o mestrado profissional na Universidade Federal de Juiz de Fora. E defendi a minha tese em maio de 2021, sob a orientação da professora doutora Natália Sattler Sigiliano.
E esse trabalho, né, que eu realizei, que eu vou apresentar agora, com o título Uso dos Operadores Argumentativos no Gênero Carta Aberta, Proposta de Ensino-Aprendizagem para o Exercício da Cidadania. A nossa temática aí se pautou no gênero Carta Aberta, em que os alunos, né, foram convidados a escrever uma carta aberta, denunciando os problemas, as situações vividas no cotidiano do município e reivindicando soluções mediante os órgãos municipais. E aí, com isso, nós criamos oportunidades para que os alunos desenvolvessem a escrita argumentativa e também o exercício da cidadania. Essa carta seria direcionada aos candidatos a prefeito da cidade. Esse trabalho se iniciou em 2020, e como foi um ano eleitoral, os alunos, então, direcionariam essas cartas aos candidatos a prefeito da cidade. A nossa motivação para a proposta foi baseada na dificuldade que os alunos demonstraram nas avaliações externas, que foi o CIMAVE e o SAEB. E essas questões, né, que eles demonstraram mais dificuldade, contemplavam a identificação do sentido estabelecido pelos conectivos no texto. E também, quando realizamos a produção inicial, né, que foi uma produção diagnóstica, nós detectamos essa dificuldade que eles tiveram em argumentar, em utilizar esses operadores argumentativos para defender o ponto de vista e justificar. Os nossos objetivos foram levar o aluno a ampliar a capacidade de produção de textos argumentativos, dando ênfase no uso real da língua e nas situações cotidianas de interação. Guiar a construção de repertório de elementos coesivos e fortalecer a sua autonomia para articular esses elementos no uso da língua, aprimorar as estratégias argumentativas, compreender e utilizar na produção escrita a estrutura composicional da carta aberta. E, né, a nossa hipótese foi que, por meio de uma abordagem dos elementos linguísticos, né, através dos gêneros textuais, os alunos passariam, então, a refletir e a usar esses operadores com mais autonomia no sustento de suas opiniões. Nosso trabalho teve como aporte teórico Mendonça, 2006, Geraldi, 2012, 1984, que é através da análise linguística, né? O que configura um trabalho de análise linguística, segundo Mendonça, é a reflexão recorrente e organizada voltada para a produção de sentidos e ou para a compreensão mais ampla dos usos e dos sistemas linguísticos, com o fim de contribuir para a formação de leitores e escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de letramento com autonomia e eficiência. E também se pautou em Koch, Antunes e Koch Elias, em relação aos operadores argumentativos, em que Koch Elias, elas denominam esses recursos coesivos como elementos linguísticos que permitem orientar nossos enunciados para determinadas conclusões. São, por isso mesmo, responsáveis pela orientação argumentativa dos enunciados que introduzem, o que vem a comprovar que a argumentatividade está inscrita na própria língua. A nossa metodologia usada, né, está baseada aí em Tiolan, na pesquisação, e também nos princípios da sequência didática de Dawes, Noverraz e Schneuli, e também numa adaptação de Costa Ibes e Simeone. O locus da nossa pesquisa é numa escola estadual, né, a Escola Estadual Márcio Nicolato, na cidade de Rodeiro, Minas Gerais, onde eu resido e trabalho.
em uma turma de 19 alunos do Ensino Fundamental 2, o 9º ano. Os instrumentos para a nossa pesquisa, primeiro foi a análise da produção inicial, depois nós confrontamos os dados da produção inicial com uma reescrita em duplas, e depois, no final, a produção que foi entregue ao prefeito, que é a produção final coletiva que nós fizemos. Aí agora vem as etapas da intervenção, né? O primeiro módulo e o segundo foram realizados de forma presencial em 2020, logo no início de 2020, antes da pandemia. Então, na primeira etapa, nós fizemos aí o reconhecimento do gênero, em que os alunos tiveram esse contato com a carta aberta, porque muitos deles não conheciam. A segunda etapa, nós fizemos uma apresentação da situação e do contexto de produção que eles deveriam fazer, né, que seria essa carta aberta direcionada aos candidatos a prefeito, solicitando melhorias para a cidade. O segundo módulo já foi, né, a concretização dessa produção inicial. E aí nós coletamos os dados e, a partir desses dados, nós elaboramos os módulos seguintes da sequência didática. Então, veio a pandemia, e aí demoramos um pouco, né, a conseguir realizar, continuar o trabalho, e conseguimos realizar através do Meet o módulo 3 e os outros que virão depois. A primeira etapa desse módulo 3, nós fizemos um reconhecimento da estrutura de um debate. Então, trabalhei com os alunos, né, toda a estrutura composicional de um debate, para que eles conhecessem, né, um debate político. E a segunda etapa, que foi muito proveitosa e satisfatória, nós realizamos o debate propriamente com os candidatos a prefeito, os alunos, eu e, né, os candidatos, o diretor. Nós nos reunimos através do Meet e realizamos esse debate aí político, com o objetivo de desenvolver a oralidade, os turnos de fala, a argumentação, visando estimular e ampliar a participação dos alunos na vida social. Então, foi um ganho social muito grande, e os alunos também ficaram muito felizes em realizar essa tarefa tão importante, né, para a história do município. O módulo 4, nós focamos em atividades que contemplavam esses recursos coesivos, sob a ótica da análise linguística. Isso para quê? Né? Para ampliar o repertório linguístico e fortalecer a autonomia dos alunos para articular esses elementos. O módulo 5 foi focado em textos modelares, que são, né, as cartas abertas, para que os alunos compreendessem também a estrutura composicional do gênero, mas focando sempre nos elementos coesivos, tanto nesse módulo e também no debate. Nós focamos nos recursos coesivos, nesses conectivos que os candidatos usavam. O módulo 6, nós conseguimos realizar aí uma aula interdisciplinar com os professores de História e Geografia dos alunos, e nessas aulas eles puderam ampliar o conhecimento sobre a cidade, né? Tiveram noção sobre a arrecadação fiscal, né? De todos os recursos que a cidade dispunha para que eles pudessem solicitar melhorias, né? E essas melhorias fossem atendidas. O módulo 7, nós realizamos uma reescrita de uma das produções iniciais, né? Lembrando aqui que nesses módulos, né, os 19 alunos não puderam estar presentes porque nós tivemos muitos contratempos aí, né? Alguns não tinham internet. Então, 10 alunos participaram dos módulos seguintes, tá? Do módulo 3 ao módulo 8. Então, nesse módulo 7, nós fizemos uma reescrita coletiva de uma produção, e depois eu dividi os alunos em duplas para que eles reescrevessem
uma produção, né, uma das produções iniciais. E ali eles puderam praticar os conhecimentos que foram adquiridos durante os módulos anteriores, né, sobre a estrutura prototípica da carta, sobre as solicitações e também os elementos coesivos. E, por último, nós retomamos, né, os assuntos, todos os conhecimentos, e aí os alunos produziram a carta final, que foi em janeiro de 2021. Aqui só para a gente ter, né, uma visão de uma produção inicial e de uma reescrita em dupla, né? Na primeira a gente observa que a carta não possui os elementos prototípicos, já na segunda já tem, já é utilizado mais conectivo do que antes. Aqui também, a gente pode observar, né, que os alunos utilizam o título, já tem o vocativo, a assinatura, né, a finalização e os elementos coesivos, que eles utilizam muito mais do que não no início, na produção inicial. Aqui nós temos a análise comparativa dos dados, né, na produção inicial foram 19 produções, os textos eram curtos, pouco coesos, apresentando algumas sugestões de melhoria inviáveis com a realidade do município, porque eles não conheciam, né, como era a arrecadação, né, como era a realidade do município. E aí, depois das aulas de História e Geografia, eles puderam conhecer. Depois, na reescrita em duplas, que foram 5 produções, os textos já foram mais longos e coesos, com acréscimo de sugestões de melhorias mais plausíveis de serem executadas. E na produção final, foi um texto extenso, com diversidade de tipos de elementos coesivos, inserção de solicitações mais pertinentes e com marcas de autoria, demonstrando fortalecimento no repertório cultural e linguístico. Quais foram os resultados aí finais que obtivemos, né, aqui analisando a carta final, né, a carta coletiva? Nós tivemos ganho no repertório, com uso variado de operadores argumentativos, uso de operadores que passaram a exercer várias funções no texto e a reforçar pontos de vista, avanço na construção do gênero, aprimoramento na argumentação para sustentar a tese, relevância e marcas de autoria na defesa do ponto de vista, uso do gênero carta aberta como forma de ação social. A carta que eles escreveram, né, entregaram ao prefeito, conforme mostra aqui a foto. Essa carta foi entregue em março agora de 2021, que eu selecionei alguns alunos, né, então nós levamos ao prefeito da cidade. Aqui está a carta, para vocês observarem, né, como a carta está mais extensa, e foram utilizados aí vários elementos coesivos, né, como o além disso, sob o mesmo ponto de vista, que eles não tinham usado no início. A carta foi postada nas redes sociais da cidade, da prefeitura da cidade, e o prefeito também respondeu a essa carta e postou. Foi muito interessante. E aqui, né, as referências que eu usei para essa apresentação, e agradeço, né, a vocês por me ouvirem aqui nesse momento. Bem, Roberta, de exaltar o seu trabalho, primeiro porque eu gosto muito dos trabalhos, né, do Prof. Letras, do mestrado profissional. É uma ponte maravilhosa que se faz entre a academia, né, e o ensino básico. Eu acho que esse movimento ele tem de ser feito a todo momento, e vocês, né, que compõem aí o corpo discente de um mestrado profissional, acabam muitas vezes sendo esse braço, né, que a academia estende, digamos, com mais direção para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, parabéns pelo seu trabalho. Você mostra aqui, né, ao longo todo
digamos, toda uma preocupação, né, no momento de preparar essa proposta, né, pedagógica, essa intervenção. A gente viu aqui que vocês dividiram em diversos módulos, pegaram esse período, né, de ensino remoto, o que infelizmente fez com que metade apenas, né, dos alunos que inicialmente tinham participado pudessem continuar, né, nessa jornada. Eram 19 no início, né, e só 10 conseguiram participar dos módulos que foram realizados remotamente, mas o ganho, obviamente, para esses alunos foi muito maior, né, do que um aumento aí no repertório do uso de operadores argumentativos, né? Esse ganho mesmo de uma noção, de uma consciência do papel deles como cidadãos, né? Nessa possibilidade de eles se entenderem como seres ativos nesse processo, né? Em uma fase tão importante, né? Que eles estão vivendo agora, em que eles muitas vezes acham que não tem voz, né? Então você teve também a possibilidade nesse trabalho, né, de dar voz a eles e de mostrar o quanto, né, eles têm também a possibilidade de mudar ou solicitar mudanças na sociedade, né, no seu entorno. Então, que lindo o trabalho que vocês desenvolveram, né? E aí, minha pergunta, né, além de eu falar assim do meu brilho nos olhos, né, ao conhecer o seu trabalho, que proporcionou, inclusive, né, questões relacionadas até a uma aula interdisciplinar, né, você envolveu outros professores, né, nessa jornada, professores de história, de geografia, possibilitou o debate dos alunos, né, um debate oral dos alunos, com a presença do diretor, com a presença dos candidatos. Isso realmente foi espetacular. Além do produto final, óbvio, né? Mas a minha pergunta, especificamente, né, o que não ficou muito claro para mim, é que, embora você fale, né, como resultado, que houve um aumento no repertório, né, dos alunos quanto ao uso dos operadores argumentativos, a minha pergunta é se, primeiro, né, houve uma comparação, né, entre a conexão oracional realizada anteriormente, ou até mesmo a ausência dessa conexão oracional antes dessa intervenção pedagógica e depois. Claro que houve, mas eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito, né? Quais eram os tipos de elementos que eles usavam antes dessa intervenção e quais vocês observaram que eles continuaram usando e quais outros foram, né, ali inseridos nesse repertório com uma maior frequência, que você pôde ali identificar. E é isso, né? Acabei falando das duas perguntas que eu tinha feito numa só. E se houve controle também de quais operadores argumentativos passaram a ser mais utilizados ou passaram a ser utilizados por eles que antes não apareciam naquelas 19 primeiras produções. Então, né, obrigada, né, pela sua fala aí. Então, foi feito assim, né? Nós analisamos a produção inicial, como os alunos conseguiam argumentar, se eles conseguiam argumentar, defender o ponto de vista e relacionar esses elementos coesivos com os argumentos deles. E aí a gente verificou que eles não conseguiam justificar o pedido, a solicitação que eles faziam, e também não sabiam como fazer isso, e não conheciam os tipos de operadores argumentativos. Então, eles usavam mais, era o que, o pois, o porquê. Eram os mais usados. O e também. E depois, né, com as atividades, nós verificamos que eles continuaram usando o pois, mas que eles conseguiam fazer argumentar melhor e usar outros operadores argumentativos. E era interessante que no momento que a gente estava fazendo, né, realizando a escrita, os próprios alunos falavam assim, não, está repetindo, vamos usar outro, vamos pesquisar aqui na internet um outro para a gente usar que tenha o mesmo sentido que a gente queira. Então, eles perceberam que não era só, né, não deveriam só solicitar a melhoria, mas justificar o porquê e usar esses elementos para isso. Eu não sei se eu consegui
responder a sua pergunta aí. Conseguiu. É que como teve, para o texto final, houve outras etapas, né? Teve essa produção inicial, depois a reescrita em dupla, para depois chegar no texto final. Eu queria saber como é que foi esse meio do caminho, né? Assim, aí você acaba apontando, eles começaram a identificar que havia ali, né? Nós trabalhamos com a repetição. A gente viu, né, que eles repetiam muito as palavras, os conectivos, então nós trabalhamos muito com isso, para mostrar para eles essa repetição. Eu e a Natália, né? Ela falava, você tem que induzir os alunos a enxergar isso, e aí eles conseguiram enxergar, através do trabalho da análise linguística, né, que ela propõe. Então, foi muito interessante, porque não era a gente que apontava, eram os alunos que identificavam isso. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Roberta, é muito impressionante, na verdade, o seu trabalho, né? Assim, a Priscila já falou, na verdade, muitos dos elogios, das considerações que eu tenho no sentido de realmente parabenizar e de ter a felicidade, né? De a gente, muitas vezes, nem sempre a gente consegue dar conta, né? De chegar a todos os trabalhos do Profiletras, embora eu trabalhe no Profiletras, mas muitas vezes a gente fica muito restrito aos nossos polos, acaba conhecendo os trabalhos que são feitos por aqui, né? Mas só quando a gente participa de banca e tal, então eu fiquei muito feliz de conhecer o seu trabalho. Diferentemente dos outros, é um trabalho que já está finalizado, na verdade, então que tem um resultado robusto, né? E que, de fato, afeta a vida das pessoas, né? O Profiletras realmente ele tem é um privilégio, né? Ser docente do Profiletras, porque não é assim, é realmente um lugar de diálogo, né? Não tem como, né? O Profiletras ele só existe nesse diálogo. Não adianta, assim, a gente não tem como, né, dar conta da realidade da escola, e também o professor que está ali no dia a dia, né, o tempo inteiro trabalhando, também não tem como dar conta das novas leituras, das superatualizações, dos debates, das discussões que a academia, né, acaba produzindo na velocidade que produz, né? Então, realmente é um encontro que é fantástico. E que bom que você entrou nesse programa e pôde realizar esse trabalho. Eu fiquei muito impressionada, não só com o resultado efetivo do aumento, né, da estruturação, né, da argumentação, né, do aumento do repertório linguístico, que é uma preocupação, mas eu já tinha até ficado impressionada com as primeiras redações dele, porque eu já vi redações de 9º ano, não chegam nem perto, assim, já tinha achado eles muito bons. Mas eu acho que o seu trabalho, acho que a Priscila pontuou isso, mas talvez valha reforçar, que, assim, para além, né, porque a gente faz essa diagnose para depois, né, no Profiletras é quase uma tradição, né? Faz uma diagnose, faz uma intervenção e depois vê o resultado e comparando com essa diagnose. No seu caso, embora você não tenha mostrado assim os comandos, né, assim, as etapas em detalhes, né, de como você efetivamente sistematizou essas questões para o aluno, no seu caso, eu acho que você mostrou que, além dessa sistematização, além de você aumentar o repertório, também aumentar as leituras, o conhecimento, né, assim, tudo isso é importante, né? É o letramento, né? Esse aumento do letramento tem um impacto muito grande, porque também eles, no início, embora eles já escrevessem bem, assim, comparando, né, com uma média, talvez, eles também tinham pouco conhecimento daquilo. Também escrever sobre o que você tem pouco conhecimento, você... Sim. Né, assim, tem pouca maturidade, inclusive de assunto, né, de informação, e depois eles foram aumentando o letramento, imagino que incluindo coisas de matemática, né, porque eles talvez tenham que ter lido tabelas, e, né, você falou que eles tiveram acesso a uma série de informações. Sim.
até para se aproximar da realidade. Então, eles tinham muito mais clareza também do que eles queriam, né? Isso é uma outra lógica, né? Isso é assim, a gente está invertendo a lógica do jogo, do apresenta a conjunção, apresenta as alternativas, é tudo igual e vai embora, né? E agora usa, né? Não é usa, né? Assim, é um processo de letramento e depois uma sistematização, né? Está tudo interligado, né? Que é uma lógica que eu acho que se aplica no Profiletas, que é a lógica da inversão da tradição da gramática, né? A tradição da gramática é você definir o objeto, apresenta o exemplo e depois cobra que o aluno reproduza, reconheça, né, aquele mesmo objeto em si. É assim que a gente estuda a vida inteira, e depois que a gente vai para o Profiletas que a gente entende que não é assim, né? Isso muda completamente a forma de ensinar, e foi fantástico para mim, assim, eu me cortando a sua fala aí, me desculpa. Não imagina. Mas eu me realizei, porque eu sempre tive um sonho de fazer um mestrado acadêmico, não tinha o profissional, né? Mas aí eu vi que realmente eu tinha que fazer o profissional, que é o que eu gosto mais de estar na sala de aula, né? E o ganho maior ali, não só dos operadores, né, de ampliar o repertório, da argumentação, foi o ganho social, porque foi assim, um divisor de águas mesmo na cidade, que é uma cidade muito pequena, de 8.000 habitantes. Então, vocês imaginam o impacto, né, de alunos realizarem um debate político, e até vou falar aqui, Natália comentou isso na minha defesa, que a inspetora não permitiu que eu fizesse debate, ela não autorizou, mas o meu diretor falou, não, nós vamos fazer pelo Meet. Então, nós fizemos sem autorização dela. E foi ótimo. Que bom que vocês fizeram, mas é interessante mesmo também a lógica do município pequeno, né? Assim, da proximidade, inclusive, né? Porque quando eu li o seu resumo, na hora, assim, me passou rápida a informação do município pequeno, assim, passei rápido, assim, não tinha uma referência. E aí você fala assim, mas isso parece estar muito fora da realidade, assim, escrever uma carta para o prefeito, poderiam ter escrito uma carta para melhorar a escola, né, assim, sabe aquela coisa assim, uma coisa, porque não são nem, assim, nem votam, né, assim, não estão nem nessa idade, né. Quando você começou a falar, eu falei, entendi tudo agora, né, assim, esse exercício de cidadania dentro de um outro contexto, que é um contexto muito diferente do qual, né, assim, eu olho, né, assim, do que está aqui ao meu redor, na cidade grande e tal, enfim. Então, acho que isso realmente é fundamental. E é muito bacana, porque, assim, o que eu vi nesse trabalho, assim, é a realização de toda a lógica do Profiletras, né, de todo esse repensar do ensino que o Profiletras debate, e como isso funciona, né, assim, como isso realmente tem um impacto, só que, obviamente, você foi muito além, né, e também queria parabenizar os seus alunos, porque eles realmente são, assim, os alunos que cumpriram todas essas etapas, né, e o Profiletras tem essa questão da gente, às vezes, faz umas sequências longas, né. Eles foram sem explicação, tá? Eu tinha que cobrar, né, no WhatsApp. Sim. Entra na aula, tal dia, tal horário, mas, assim, eles foram fantásticos. E tanto que eles me pediram no final do ano, né, porque eu sou efetiva aqui na escola, então eles me pediram assim, não, continua com a gente o ano que vem. E eu nem, assim, gosto muito de primeiro ano, porque aí eles foram para o primeiro ano, estão no primeiro ano agora, né? Eu gosto de pegar mais segundo e terceiro. E eu continuo com eles. Eu vou continuar o ano que vem para a gente continuar aí essa proposta, para cobrar do prefeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, é uma coisa muito pontual, mas é só porque assim, fica na minha cabeça de gente chata, tá? Tá. Não, é porque eu fico assim, uma crítica, porque eu tenho uma autocrítica de quando eu oriento no Profiletras, eu e o aluno, né, o orientando, a gente em geral formula sequências didáticas ad eternum. As sequências didáticas duram meses. E aí aí eu penso assim, não, a realidade não é assim. Quer dizer, eles acabam fazendo, né, porque acaba, enfim, aplicando, né, o que muitas vezes faz com que eles forcem um pouco a barra de outros conteúdos que deveriam ser oferecidos naquele momento, mas que não são, porque a gente está
fazendo uma sequência didática mais larga, digamos assim, maior, sabe? Assim, eles têm 2 aulas para dar um conteúdo e a sequência didática prevê 6. E você vai tentando dar uma forçada de barra. Aí eu queria saber como é que vocês trabalham isso, né? Em Juiz de Fora. Se vocês também têm essas questões, porque eu sou desesperada com relação a isso. Então, isso foi um ponto positivo da pandemia, né? Porque os alunos não estavam tendo aula síncrona, só comigo. Então, eles adoravam. Quando eu falava que ia ter aula, eles adoravam. E aí eu podia ficar 1h30 com eles, né? Eu já falava antes, posso dar horário de tal a tanto, né? Falava o horário. E eles falavam que sim, então eu marcava a aula. E aí a gente não se preocupou muito com isso, só vai elaborar a sequência didática. Agora, se fosse na escola, aí eu teria que enxugar isso mais, né? Realmente, porque a gente tem um conteúdo, né? E eu trabalhava com eles o PET, né? Que é do Estado, que vem do Estado. Mas, assim, eu tentava trabalhar... O PET é muito pequenininho, rapidinho os meninos faziam. E eu tentava adequar as atividades com a proposta que eu estava desenvolvendo. Então, como estava na pandemia, aí deu certinho. Agora, se fosse presencial, aí não poderia fazer tantas atividades como eu fiz, não. Eu acredito que não daria tempo. Eu fui pensando nisso, porque eu falei que era coisa de gente chata, porque assim, é óbvio que, em termos de conhecimento linguístico, inclusive, foi muito melhor para eles fazerem esse trabalho do que, talvez, cumprir, né, todo aquele conteúdo pré-gramático, porque eles aprenderam tudo aquilo na prática, né? E eu acho que só a última coisa, juro, porque eu acho que é bom pontuar que o seu trabalho traz uma coisa que é uma preocupação nossa no Prof. Letras, que é sair um pouco dessa sensação das aulas de língua portuguesa de que a gente não evolui, de que a gente aprende a mesma coisa todos os anos. Então, essa pulada, né, assim, de etapa e um aprofundamento fica muito claro no seu trabalho. Eu acho que os próprios alunos percebem isso, né, porque também estão muito mais engajados, não estão mais comprometidos e interessados, mas acho que isso é uma coisa que, não sei, eu gostaria de pontuar. Eu acho que é muito importante, assim, do seu trabalho. Parabéns a todos. Foram trabalhos excelentes, cada um numa fase, cada um com uma característica distinta. Maria Eduarda e Vitor um pouco mais próximos, né? Porque são do DG, né? Então estão mais ou menos aqui no nosso grupo de pesquisa. Roberta, com esse trabalho maravilhoso do Prof. Letras. Parabéns a você, Natália. Tá? É isso, podemos encerrar? Vitor que encerra, eu acho. Sim. Não, só agradecer mesmo a professora Priscila, a professora Karen, né, a Roberta e a Maria Eduarda também pela participação. Em nome do CCO eu agradeço. Né? Foi muito proveitoso, de verdade. Né? Para minha pesquisa, então, gente, eu estou aqui anotando um montão de coisa. Agradeço de verdade. E eu convido a todos, né? De tarde a gente ainda tem alguns eventos, né, do CCO, a finalização. No Trovolt, não é? Pois é. 2 horas. Fechando com chave de ouro, né? Então, todos são convidados, né? Então, participe aí, tem no site do CCO, tem lá todas as informações e a gente convida todos a participarem, tá? Agradeço mesmo, gratidão. Priscila, Karen, foi um prazer de verdade conhecer vocês e as informações que vocês passaram, né, as orientações foram de verdade maravilhosas. Eu já estava aqui mandando mensagem para Ivo. Ivo, elas são maravilhosas. Obrigada a vocês também pela confiança. Agradeço, né, o convite feito pelo Ivo, pelos membros, né, organizadores do evento. Estar com Karen é sempre um prazer. Nós trabalhamos muito juntas, somos amigas pessoais, então é uma forma também de, nessa pandemia, a gente se manter assim, né, em contato, mesmo que virtualmente. Então, mais uma vez, parabenizar pelos excelentes trabalhos, pela qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e do que já terminou, né, e passou por uma banca há pouco tempo, que é o da Roberta. Mande um beijo, mais uma vez, Roberta, para a Natália, um beijo cheio de saudades, meu e da Karen, e só dizer para vocês que a gente passou do tempo, para vocês verem, né, 3 trabalhos só, a gente achou que fosse terminar antes, era para terminar 12h30, são 12h46. A gente falou de 12h46, é 12h46 e a gente está aqui ainda falando. Então, manda um beijo. Mas a hora passou
Que bom. Passou muito rápido até. Foi muito bom. Justamente, senão foi prazeroso. A Natália ficou com muito pesar quando viu o nome de vocês e que ela não poderia, porque é o horário de arrumar as crianças para a escola. A gente entende perfeitamente. Perfeitamente. Acho que é a Karen, né, que está fazendo a gravação. Estou fazendo a gravação. Eu vou mandar aí. Eu não sei se o Ivo ou alguém falou. Se puder compartilhar com o e-mail do Monclar, professor Monclar. Do Monclar? A gente, Tá bom. eu botei no chat agora. Aí para a gente colocar depois e disponibilizar. E com certeza eu vou ouvir de novo com mais atenção. E menos nervosismo. Imagina. Então é isso. Obrigada a todos. Pri, obrigada pela parceria. Beijo, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Beijo, gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.